Boa noite e bem-vindo ao jornal Breaking News. Recentemente, no dia 23 de fevereiro, iniciou-se o que foi chamado pelo presidente Vladimir Putin uma operação militar especial por parte da Rússia no seu país vizinho, a Ucrânia. Dados e pesquisas afirmam que os motivos para essa invasão decorrem da preocupação do presidente com o ingresso da Ucrânia na OTAN. Nos últimos dias, uma nova preocupação surgiu para o povo ucraniano e seus vizinhos. Essa preocupação seria a invasão de tropas russas na antiga usina nuclear de Chernobyl, pois existem relatos de que as tropas russas estão fazendo monitoramento de resíduos radioativos no local, o que significa que a Rússia tem o poder nuclear em suas mãos e pode usá-lo a qualquer momento, principalmente agora em que o país está sendo encurralado e pressionado por outras diversas nações, como os Estados Unidos e as potências europeias. O laboratório possui amostras altamente radioativas, diz a agência estatal ucraniana. Isso mostra que a Ucrânia está totalmente suscetível a qualquer tipo de ataque russo. Após a invasão russa na área de Chernobyl, foram registrados aumentos nos níveis de radiação perto da área da usina. O aumento foi em torno de 20 vezes maior do que era comum. Esse aumento deve-se ao movimento de veículos militares que atingiram o solo e levantaram a poeira radioativa que ficava nessa área. Apesar da difícil situação, ela deve ser tratada com cautela, pois, se a Rússia não simpatizar com algum tipo de ação ou tratado, ela poderá recorrer ao uso de materiais radioativos e colocar em risco não só uma nação, mas sim toda a humanidade. Agora a gente vai falar com um de nossos repórteres, Guilherme Barros. Boa noite, Guilherme. Dia 26 de abril de 1986, o fatídico dia do acidente de Chernobyl. Continuando o que foi dito pelos nossos repórteres e pelas nossas âncoras, o acidente de Chernobyl ele foi causado por uma série de fatores. E, no momento atual de guerra entre Rússia e Ucrânia e a proximidade com Chernobyl, é muito importante contextualizar não só a usina de maneira geral, mas o acidente e como ele foi acontecer. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ficou evidente no mundo inteiro que a energia nuclear era uma coisa não feita apenas para bombas, armas e coisas relacionadas a isso, mas sim para gerar energia. Ela era algo muito bom para gerar energia, porque gerava uma energia limpa e segura, se operada de maneira correta, como não foi o caso de Chernobyl. Assim, países como a União Soviética resolveram investir nessas cidades nucleares, como por exemplo Pripyat, relocalizada a 3 km do núcleo de Chernobyl. Essas cidades nucleares eram locais onde ficavam o núcleo das usinas nucleares e onde milhares de pessoas viviam normalmente suas vidas. Como, por exemplo, Pripyat, que eu acabei de falar. Enfim, continuando. Chernobyl, ele, desde o seu começo, desde a sua criação, essa usina tinha tudo para dar errado. Logo, pela utilização do reator RBMK, que, por mais que seja barato, versátil e muito produtivamente bom, ele é muito perigoso. E, se operar de maneira não tão correta e devido a alguns fatores, ele pode levar a acidentes, como o que aconteceu em Chernobyl. Assim, devido a alguns problemas, a falta de organização e a má preparação de funcionários, o acidente de Chernobyl ocorreu, onde ocorreu o envenenamento de xenônio no reator e assim o acidente. E esse acidente que trouxe consequências catastróficas até os dias atuais, onde a radiação matou milhares, se pá milhões de pessoas e contaminou o mundo inteiro. A radiação, ela não ficou apenas na área da União Soviética, não. Ela se espalhou por todo o mundo. Chegou nas Américas, na Oceania, na Europa, ela se espalhou por tudo. Por isso que nós devemos, por mais que a energia nuclear seja limpa e segura, operada de maneira correta, nós devemos sempre tomar todo o cuidado e ter toda a organização possível para operar esses tipos de energia, assim evitando novos acidentes. Obrigado e é isso. Muito obrigado, Barros, e uma boa noite para você também. Realmente é uma tragédia terrível. Agora a gente vai falar com o nosso repórter e geofísico, Giovanni Fernandes, direto da Califórnia. Boa noite, Giovanni. Então, bom, Lucas, muito boa tarde a todos e a todas. Eu venho aqui hoje explicar de forma bem simples como é a produção da energia nuclear. Então, beleza. A energia nuclear é aquela que vem do decaimento dos átomos de isótopos radioativos, com a fusão ou com a fissão desses. A principal matéria-prima das usinas nucleares é o urânio, que apresenta o isótopo urânio-235, que ele é capaz de liberar muita energia. Então, beleza. O principal combustível das usinas nada mais é do que uma pequena pastilha, mas muito poderosa, de urânio-235 isolado. Só em termos de comparação, uma pastilha dessas é apta a produzir a mesma eletricidade do que 22 caminhões de óleo diesel. E também, a termos de característica, essa pastilha ela se encontra no coração da usina, nos reatores. Então, beleza.
Basicamente, a geração de energia ela vai se dar pelo choque de um nêutron com o núcleo de um desses átomos, e esse choque vai fazer com que esse núcleo se quebre. É o famoso decaimento do urânio. E esse processo libera muito calor. E esse calor, então, ele vai esquentar uma água corrente a cerca de 300 graus, né, que ela percorre em canos perto do reator, e esta, por sua vez, vai esquentar uma outra água que entrará em ebulição, se transformando em vapor de água. Esse vapor de água ele irá mover uma turbina que faz funcionar um gerador elétrico e, por sua vez, gerando energia elétrica. Então, beleza. Vale ressaltar também que nas usinas nós temos dois elementos muito importantes que são usados: os moderadores e as hastes de controle. Os moderadores eles são responsáveis por desacelerar os nêutrons do urânio decaído, logo esse vai se chocar menos, tornando o decaimento constante e contínuo. Ou seja, uma dessas pastilhas ela tende a liberar toda a energia dela de uma vez só, mas economicamente falando isso não é muito interessante. Então esses moderadores eles vão diminuir a velocidade desses nêutrons, então você consegue garantir um fornecimento de energia a longo prazo e que seja eficiente. Até porque não adianta nada você produzir muita energia de uma vez só e mandar para uma cidade que o consumo não vai se equiparar com o fornecimento de energia. Então, beleza. E então as hastes de controle elas são responsáveis por absorver os nêutrons e controlar as reações em cadeia. Então é um processo um pouco parecido. Essas hastes vão absorver os nêutrons, eles vão deixar de se chocar, então você também consegue garantir a um longo prazo um fornecimento de energia. Também é legal ressaltar que essa absorção ela regula muito a potência do reator nuclear. Então é um controle muito específico e tem que ser muito milimétrico para fazer com que uma usina se torne segura. Então é isso, espero que você tenha entendido e é com você, William. Obrigado pela explicação, Giovanni. Agora a gente vai falar com outro de nosso repórter, Henrique Furlan. Boa noite, Henrique. Boa noite, William, boa noite, Lucas, e boa noite a todos os nossos telespectadores. Bom, de fato, a energia nuclear vem se mostrando muito polêmica nas últimas décadas. Isso por conta de acidentes envolvendo ela e também o seu uso militar, de destruição em massa. As pessoas atualmente têm uma visão muito negativa dela, mas a verdade é que a energia nuclear é sim muito importante para as nações. Isso porque é uma forma muito eficiente de se produzir energia elétrica. Uma usina como a de Angra 2, de acordo com dados, pode fornecer energia para 2 milhões de habitantes. Isso representaria uma cidade como a de Belo Horizonte. Isso é muito expressivo. Além disso, é sim considerado uma forma de energia limpa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque não emite nenhum tipo de poluente e não contribui com o efeito estufa. Ela também é renovável, já que não depende de um recurso natural limitado, e é muito importante para a economia, já que gera muitos, mas muitos empregos, já que uma usina nuclear, por exemplo, necessita de milhares de funcionários. Como pontos negativos, as pessoas podem citar o risco de ocorrer um desastre, mas a verdade é que a gente não tem que levar isso em conta porque usinas nucleares são muito seguras. Há muitas usinas espalhadas pelo mundo e há casos muito isolados de desastres, sendo que esses desastres foram causados por erros gravíssimos de projeto e erros humanos. O que a gente pode citar como ponto negativo seria a questão dos rejeitos radioativos, que demoram muito tempo para não emitir mais radiação e que, portanto, deve ser descartado da forma correta. E também a questão do aquecimento da água de rios e mares, que pode comprometer o ecossistema aquático, porque a água quente não retém muito oxigênio em si. Mas, olhando no panorama geral, a gente pode concluir que sim, a energia nuclear é muito importante e pode sim ser muito benéfica. Muito obrigado, William, muito obrigado, Lucas, e agora é com vocês. Muito obrigado, Henrique, pela explicação. Tenha uma ótima noite. O nosso jornal encerra por aqui. Fique com a novela Matagal. Uma boa noite.